Olá, conselheiros, conselheiras, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Os Conselheiros, que vai ao ar todas as segundas e sextas, às 20 horas, pelo nosso canal no YouTube e também pelo Spotify. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber notificações sobre próximos episódios. No nosso podcast Os Conselheiros, nós trazemos sempre empresários, executivos, conselheiros, para contar um pouco da sua história, da sua trajetória de vida pessoal e profissional. E com isso, tirar insights, pílulas de sabedoria sobre aquilo que aconteceu na jornada de vida dessa pessoa, seja aprendizados de algo que deu certo, como também deu errado. E assim a gente pode aprender. Hoje comigo aqui nesse episódio, tenho o prazer de ter Humberto Silva novamente. Tudo bem, Humberto? Tudo bem, Marcelo. Tudo bom. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos aprender mais um pouco? Vamos aqui tomar mais uma aula aqui. Sempre, né? Sempre aprendendo. Né? Aqui no nosso podcast Os Conselheiros, nós sempre trazemos pessoas que, através da sua trajetória, nos trazem uma bagagem riquíssima. E eu espero que você, que está aqui conosco nesse canal, também tome proveito dessa entrevista de hoje. E hoje, quem nós estamos trazendo aqui como convidada no nosso podcast? Olha, nós temos aqui hoje uma pessoa extraordinária. Nós estamos falando aqui da diretora executiva do grupo Bundy Valley. Opa. Ela também é conselheira aqui na Board Academy. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de uma pessoa e o nome dela é Gisele Stefano. Gisele, seja muito bem-vinda entre nós. Muito obrigada, uma honra estar aqui participando com vocês. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz. Obrigado, Gisele. A Gisele que, além de uma grande executiva, é conselheira, como você falou, aqui da Board Academy. Então, mensalmente, nós temos o prazer de receber aqui o conhecimento, a sabedoria da Gisele enquanto conselheira da Board Academy. Mas, já quase 2 anos aí que está para a gente trazer a Gisele aqui no podcast e não tinha acontecido ainda, né? Pois é, eu tive que reivindicar a minha participação, não foi isso, Eu falei, Esperou por mim, a minha chegada aqui, olha. Exato. Eu falei, Gisele, mas você não foi entrevistada pelo Farias ainda? Ela falou, não. Eu falei assim, poxa, então não tem... Esse aqui vai ser... Esqueceram de mim. Vai ser um dos principais episódios do nosso podcast, eu não tenho dúvida. Assim como foi lá atrás com o Walter Longo, nosso outro conselheiro aqui da Board Academy, Rafaela França, e hoje com a Gisele também, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional, que a trouxe até esse cargo executivo no Grupo Bundy, um cargo pesado, importante. Não é? Importância extrema para a sociedade. E como conselheira tem nos ajudado tanto aqui na Board Academy também, além de tantas outras empresas. Gisele, no nosso podcast, nós brincamos o seguinte, que hoje você está numa posição executiva grande como essa do Grupo Bundy Valley, também atua aí como conselheira em algumas empresas, mas as coisas não começaram assim. Não. Isso. Tem uma trajetória, tem uma jornada. E assim como as pessoas que estão nos assistindo aqui, muitos executivos que estão pensando em se tornar conselheiro algum dia, eles também estão numa trajetória, numa jornada, né? Cada um buscando aí o seu objetivo, uns como conselheiros, outros empresários buscando também o crescimento da sua empresa e vendo talvez nos conselhos uma opção para ajudá-los a dar esse próximo passo nas suas empresas. Então, para a gente começar, eu gostaria que você contasse para a gente primeiro aonde você nasceu, qual que é a sua origem familiar, né? Sim. Primeiros passos ali na carreira, formação, né? E como que então se deu toda essa trajetória aí no Grupo Bundy Valley. Nossa, tem que resumir, né? Porque é bastante tempo. Eu já conheço um pouquinho dessa história através do livro, né? Ah, A Gisele participou do nosso livro Os Conselheiros, volume 1. Verdade. Então tem uma bela história ali escrita, fui um dos primeiros, se não o primeiro a ler essa história, mas agora para o nosso grande público aqui também ter acesso a esse conteúdo. Muito bem. Eu, quando fui fazer vestibular, eu fiz para fisioterapia Uau! e comunicação. Naquela época a gente fazia faculdade para comunicação, para fazer vestibular para comunicação, e depois de 2 anos você escolhia entre jornalismo, relações públicas e publicidade. Então o vestibular era para comunicação. Mas eu sempre gostei da área da saúde, fiz para fisioterapia e comunicação. Não passei para fisioterapia, ainda bem, né? E aí, Ganhamos uma comunicadora. eu me apaixonei pela comunicação, comecei a trabalhar logo no 2º ano de faculdade, trabalhava na DC da Embraer, né? Naquela época a Embraer ainda era estatal, 27 mil funcionários, a gente trabalhava no clube da Embraer e na área de cultural e social. Então comecei a minha trajetória assim.
Em qual cidade? São José dos Campos. São José dos Campos. São José dos Campos. E aí depois fui para agência de propaganda, fui para outras empresas e, em um dado momento, fui para o marketing da Texat. Lembra as antenas parabólicas? Parabólicas. Eu tive uma Texat em casa. Exato, vendia muito. Entrei lá como relações públicas para fazer feiras e eventos. E depois fui galgando a minha carreira, assumi a supervisora do marketing. E aí a gente fazia muita novela, parabólica em merchandising em novela. Cresceu muito a Texat, foi uma época muito interessante. Até porque um dos apelos de venda na época era essa questão da distância, né? O fazendeiro, zonas rurais, sinal ruim da UHF, enfim, então a parabólica era fantástica. Acho que chegamos a um parque instalado de 12 milhões de parabólicas no país. Uau. Foi uma época boa. E aí eu era marketing, então os veículos vinham falar comigo, Band, Record, SBT e tudo mais. E eu fiquei muito amiga do pessoal da Band e veio um convite para eu assumir a gerência comercial da Band. E aí eu já estava 4 anos na Texat e fui para a área comercial. E aí eu comecei minha trajetória na Band. Fiquei na Band Vale um tempo, depois fui para o SBT, depois voltei como diretora comercial de rádio e televisão no Vale do Paraíba. E assim foi. Depois eu comecei a vir bastante para São Paulo, porque São José dos Campos é pertinho de São Paulo, 1h30. E a gente tem muitos clientes aqui em São Paulo, tem muita demanda para o nosso mercado. O Vale do Paraíba é um mercado rico, né? Então, tem muita demanda de anúncios e clientes que têm negócios aqui, negócios lá. Então, eu vinha muito para cá, até que um dia eu fui convidada para assumir a direção comercial da Band São Paulo. E aí eu fiquei aqui em São Paulo alguns anos. E o meu diretor lá foi convidado, num dado momento, para assumir a Band Rio, porque é uma pessoa que tem um viés muito forte, contábil, financeiro, um cara muito preparado nessa área. E a Band Rio estava precisando de uma pessoa com esse perfil. O nosso vice-presidente chegou para mim e falou: Gisele, você pode escolher, você está aqui em São Paulo, está tudo bem, mas vagou de direção executiva lá. E a vaga é sua, então você vai decidir. Você sabe que eu fiz, assim, uma coisa que eu sempre quis, na verdade, mas eu fiquei esquisita, porque eu estava super adaptada aqui em São Paulo, já tinha comprado apartamento aqui, a minha vida estava aqui, né? A gente muda a vida. Sim. E aí eu liguei para uma amiga minha, vice-presidente de RH de uma multinacional, eu falei, eu não sei o que eu faço, e agora, o que eu faço? Eu amo São Paulo, mas eu também amo o Vale, eu também quero voltar para lá, mas e a minha vida aqui, né? E aí ela, com muita propriedade, falou assim para mim, se você contratar um headhunter hoje, você na área comercial, você consegue assumir que posição? Eu falei, eu posso ser CMO, vendas e marketing de qualquer operação. Beleza, tá bom. Você vai para o Vale do Paraíba, você assume a direção executiva, você assume a área comercial, engenharia, jornalismo, administrativo, financeiro. Amanhã você contrata um headhunter, que posição você se coloca? Falei, poxa, expande completamente a minha área. Ela falou, então está decidido. Você assume lá, mas com uma condição, nunca perca suas conexões com São Paulo. E foi o conselho, acho que mais importante que eu tive na vida. Devo essa decisão muito a essa clareza de uma pessoa de RH. E aí eu assumi a Band Vale e foi a trajetória aí de fazer em 3 anos que eu tô lá. 3 anos. E aí assumi lá e a gente fez toda uma mudança de posicionamento da empresa. 3 anos nessa posição, mas dentro do grupo, Grupo 20 anos. Mas eu queria só pegar um gancho nisso que você falou dessa sua amiga. Não sei, você chegou a citar o nome dela, não? Não, Daniele Rainha. Hoje ela é vice-presidente global de uma empresa em Amsterdã. Que legal. Fica aqui, não sei se esse episódio chegará até ela, mas fica aqui o nosso abraço, porque o seu conselho talvez tenha mudado uma trajetória de vida. Sim, com certeza. Né? Com certeza. E isso nos remete ao que o nosso podcast se propõe, né? Sempre fazer conexões com o tema de conselho. Né? Como empresários e profissionais precisam de pessoas para se apoiar enquanto conselheiro. Você sabe, Simona, eu sempre tive mentores na minha vida, sempre. Eu sempre acreditei no poder das conexões, né? Então, quando eu fui para o SBT, e aí eu fui chamada de volta para a Band, um grande amigo, eu fui conversar com um grande amigo, empresário da região, Carlos Marcondes, hoje é até falecido, mas foi um cara que falou assim, olha,
Se você voltar, você não esquece disso. Se você não voltar, sabe assim, as pessoas que dão clareza, porque a gente quando está mergulhado, quando você está mergulhado na decisão, e é uma decisão importante, realmente a gente não consegue expandir a cabeça para enxergar. Então eu sempre tive, é uma coisa que eu busco sempre ter pessoas de confiança que são melhores do que eu para poder me inspirar e ter essa visão ampliada. E minha mãe também falou uma coisa muito importante. Quando eu voltei para a Band, ela falou assim, eu nunca me esqueço, ela falou assim, filha, você só pode voltar se você não tiver... Porque quando a gente sai meio magoadinha, né? Teve algum motivo que te levou a sair? Toda ruptura você sai, né? Não tem jeito. Toda ruptura, por mais, né, equilibrado, maduro que a pessoa tenha, tem algumas rusgas, né? Minha mãe falou assim, você só pode voltar se você não tiver nenhum sentimento de vingança. Você vai chegar lá e você vai chegar como se você estivesse no primeiro dia. Você zera e não conhece ninguém. Vai começar tudo de novo. E foi maravilhoso, porque uma vez uma menina chegou para mim e falou assim, oi, tudo bem? Você vai me mandar embora, né? Falei, muito prazer. Nós estamos começando de novo. A nossa história passada já era. Daqui para frente nós vamos construir tudo de novo. E aí nós vamos ver se eu vou te mandar embora ou não. A vida que vai decidir, né? A postura, como a gente vai construir essa nova história. Então, eu acho que essas coisas ajudam muito, essa clareza, estar fora do processo, enxergar de fora, eu acho que ajuda demais. Então, acho que a minha trajetória, eu sempre tive uns anjinhos da guarda na minha vida, assim. O nosso amigo William, né? O William Souza da Kainos, ele diz que ele sempre teve conselheiros na vida dele. Os primeiros, os pais, né? Como conselheiros. Depois, um amigo. Depois, o gerente do banco onde ele abriu conta. E, por fim, o contador quando ele abriu uma primeira empresa dele. Então, ele sempre se viu em volta de conselheiros, né? Mesmo que de uma forma informal, digamos assim, mas que, por conta disso, o levou a, logo que ele se tornou empresário, a já ter estruturado o conselho nas suas empresas, porque de tanto que ele acredita nisso, no poder de ter pessoas que estão olhando, como o Farias fala, do outro lado da montanha, né? Com outras percepções, sem as minhas paixões ou preocupações, porque isso nos limita, né? Como você falou, você está tão mergulhado naquilo Sim. que você não consegue olhar para o lado. E alguém vem te dar clareza, você usou essa palavra, né? Clareza. Foi muito legal. E aí assumi lá, voltando à trajetória, e lá você foi visitar, você viu nossa empresa lá, tá bem estruturada. Parabéns, viu? Fizemos uma mudança de sede, que eu falo, não foi uma mudança física, foi uma mudança de posicionamento estratégico na comunidade, da marca na comunidade. E aí, como que chegou o conselho na minha vida? Quando eu assumi a cadeira executiva, eu falei, bom, tem um amigo na Band, ele também é conselheiro. Falei para ele, eu estou precisando um pouco mais de conteúdo administrativo, eu quero sentar e falar com a minha diretora administrativa de igual para igual. Sempre tive a veia do marketing comercial, mas precisava. E aí eu falei, vou fazer que curso, né, gente? Que curso rápido, E aí eu fui fazer IBGC por conta da empresa. Falei, vou fazer IBGC porque eu quero ter um pouco mais de entendimento da vida administrativa de uma empresa. E aí eu descobri que eu também poderia ser conselheira, né? Não foi uma coisa assim, foi por acaso. E eu fiz o curso com o objetivo de conhecimento para a Band, e aí começou a minha trajetória de também usar como conselho, também poder atuar como conselho. Até então você, enquanto Band, vamos explorar um pouquinho isso. Como que é a estrutura da Band, dentro daquilo que você pode, obviamente, falar, né? É uma empresa que possui proprietários, família, donos, Sim. Mas tem um conselho, ele é de consultivo, ele é de administração. Como é que é isso? Tem um conselho em São Paulo, para a matriz, né? Então, tem um conselho aqui. Nós somos 17 emissoras próprias, todas as emissoras respondem para São Paulo, e tem as afiliadas, que são as emissoras que é um dono de uma concessão e que é afiliada e transmite o sinal da Band. Então, são esses dois modelos. Nós, os 17, representam aí as principais capitais. Então, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, Rio de Janeiro, interior de São Paulo. São, digamos, filiais da matriz São Paulo. Isso. E tem as afiliadas, que são emissoras que têm outros donos e que transmitem o nosso sinal. Este é o modelo. E aí você, como diretora executiva, representa uma dessas filiais, não afiliadas, das filiais próprias, que fica lá no Vale do Paraíba. No Vale do Paraíba.
E aí você responde para o conselho ou para um CEO? Para um CEO aqui em São Paulo, para um CEO. E o CEO que vai para o conselho levar as demandas das praças e de toda a operação. Quer dizer, antes do IBGC, antes dessa conversa com um amigo ou uma amiga, o conselho era algo meio distante para você. Muito distante, né? Muito. Né? Não tinha essa perspectiva. E aí eu fui fazer muito mais para busca de... Eu dei aula também 14 anos da minha vida. Esqueci de contar essa parte. Fiz mestrado, dei aula, né? Sempre no curso de pós-graduação em marketing, graduação. Então eu sempre tive a veia acadêmica muito forte. Falei, vou estudar, vou assumir uma cadeira, vou me preparar para essa cadeira. Então eu fui fazer IBGC com o intuito de ter conhecimento, efetivamente, sabe? O IBGC ele tem uma gama de formações lá, dentre elas Conselho de Administração, Conselho Fiscal. Você fez o de Administração? De administração. E aí saiu de lá e falou, opa, peraí. Também posso fazer outra coisa. E a Band não impede, porque para eles é importante, né, para a Band, para o Grupo Bandeirantes, né, o executivo tendo uma visão do todo, uma visão de fora, tendo um network que possa trazer também negócios para a empresa, tudo isso é positivo, né? Não concorre, na verdade, né? E os conselhos, a gente tem contratos assim de 4 horas, né? Contrato de 5 horas, quer dizer, não compromete a minha atividade executiva. Exatamente. Então, eles não veem, muito pelo contrário, eles gostam, acham importante a gente circular e ter outras visões de outras empresas, até para trazer insights para a própria Band. Isso que você está trazendo é super importante, porque, infelizmente, ainda não é uma realidade em 100% das empresas, né? Eu já trabalhei em empresas que também apoiam os seus executivos a serem conselheiros, serem convidados para ministrar uma palestra, participar de um painel em algum evento, porque gera visibilidade não só para aquele executivo, mas de alguma forma ele está representando a bandeira da empresa onde ele está trabalhando, né? Claro. Agora, constrói a reputação. Exato. Né? Agora tem outras empresas que ainda são extremamente restritas. Parece que ela quer você 100% do tempo, até o final de semana. Mas eu não posso no final de semana? Não, não pode. É um modelo retrógrado, né? Que ainda parece que está desatualizado. Eu vejo muitas empresas onde a cara das empresas é o seu CEO, de certa forma, né? Até seguindo alguns modelos americanos, né? Como Steve Jobs, enfim, o Zuckerberg e tantos outros aí, o próprio Elon Musk, que são a cara do seu negócio, né? Não sei se outros executivos também têm essa liberdade de atuar. Mas aí, você formada no IBGC, tá, tô com o certificado debaixo do braço, e agora? O que eu faço? O que eu faço com isso? Aí descobri o Farias. Conheceu o Farias? Aí um amigo em comum, Rodrigo, me ligou e falou, Gil, o Farias quer te conhecer, porque eu já fazia bastante post em LinkedIn, eu participo de vários grupos de mulheres, né? Então, e aí o Rodrigo marcou um café no Santo Que ano que você terminou seu IBGC? Antes da pandemia ou depois? Não, foi na pandemia, eu fiz online. Fez online, no período que era online. De 21. E aí eu conheci o Farias em 21, logo depois que eu terminei o IBGC. E a gente começou a conversar, e aí a gente fazia umas lives no LinkedIn também. E aí começou essa trajetória. E surgiu o convite dele, então, quando se instaurou a Board Academy. A Board Academy já nasceu com um conselho. Sim. Né? O Farias, eu pensando grande. Né? O Farias, ele tem uma frase que ele diz que não é dele, obviamente, né? Mas casa de ferreiro, o espeto tem que ser de aço. Então, se a gente ensina as empresas a ter conselho, como é que dá o exemplo? Tem que dar o exemplo. Então, desde a sua origem, e a Gisele foi uma das convidadas aí para fazer parte. Fiquei muito honrada na oportunidade, tanto contribuir aí, já faz um ano, não, faz mais. Mais tempo, indo para 2, quase. Isso aí. Gisele, eu acho, na minha percepção, que quando você estava estudando comunicações, você não estava vislumbrando um cargo de diretora de uma rede nacional de televisão, embora que hoje você está lá na regional, mas é uma rede nacional de televisão. Maiores. Eu acho que ninguém vai lá pensando nisso, né? Sim. Mas como que você encarou essa chegada, essa oportunidade? Porque eu acho que uma responsabilidade tão grande com a sociedade, né, muito grande, né, de uma responsabilidade incomensurável.
a responsabilidade que você tem. Como que foi quando chegou isso para você? Uau! Olha, eu acho que tudo foi uma trajetória, foi um caminho, né? Fui estruturando um caminho. Eu tinha um diretor executivo, né? O meu chefe na época, muito parceiro. Também uma pessoa que eu preciso agradecer, né? Um dos mentores. Quando a gente tem chefe inspirador, é maravilhoso. Então, ele sempre me ajudou, me inseriu nas questões financeiras, me inseria nas questões jornalísticas, sempre me botava muito no jogo da gestão. Então, quando foi um caminho, e quando eu cheguei a receber esse convite, eu acho que... Você acha que foi te preparando? Foi me preparando, foi me preparando. E a minha vinda para São Paulo também foi uma grande preparação. Transitar em outro mercado, enxergar o que a Band Vale estava fazendo pela janela, né? Falar, olha, porque né, você consegue ter uma outra visão. E aí, quando eu chego, eu acho que eu estava construindo essa história, mesmo que sem saber muito, né? Mas acho que a gente quando tem objetivos assim claros, né? Eu falava para ele, eu quero que você cresça porque eu quero crescer junto. Então eu sempre tive essa coisa de crescer, de mais, de aprendizado. E aí eu acho que eu fui trilhando um caminho de aprendizado para estar preparada na hora do convite. Acho que foi isso que aconteceu. Não que eu esteja preparada, a gente vai se preparando passo a passo, mas minimamente estruturada, né? Houve aí no meio do caminho uma percepção de talento, que você tinha talento, porque eu acho que para isso, né? E ele foi grooming, foi te preparando para isso. Muito bonito, uma história. E ele hoje é o CEO da Band de São Paulo. CEO. É o CEO aqui. Então, quer dizer, até esse relacionamento já é um relacionamento construído com muita confiança, né, ao longo de anos. É uma empresa familiar, a gente fala que a Band, nós somos uma família mesmo, né? Johnny Saad é um homem muito próximo do time, participa efetivamente da empresa, então isso é muito legal, a gente se sente acolhido, é uma empresa incrível. Eu estou há mais de 20 anos, não vou falar muito porque não parece, mas eu gosto muito de lá. Agora, Gisele, quando a gente pensa em televisão, e nós temos outros amigos, amigas que são de outras emissoras, enfim, outros canais, né, ou veículos, existem os bastidores. Sim. Né, 90%. 90% são os bastidores, a parte administrativa do negócio, mas tem o holofote, né? Por exemplo, a gente está aqui em evidência com todos aqueles que estão nos assistindo. Você, seja desde lá, quando você decidiu, então, por comunicação, até toda a trajetória da carreira, em nenhum momento você se viu atrás desse microfone como uma jornalista, uma repórter, uma apresentadora de programa? Você é bonita, fala bem, foi assediada por isso dentro da Band mesmo? Como é que foi? Engraçado, né? Todo mundo me pergunta isso. Eu nunca tive Você podia ser a Hebe Camargo, Ana Maria Braga, eu sei lá quem. Nunca tive, você acredita? Você sabe que esses dias até eu estava conversando, por que você não monta um programa lá na Band Vale para falar de mulheres? Tanta gente está falando... De entrevistas? Eu comecei a pensar agora, mas a minha vida sempre foi meta, resultado, cliente, negócio, eu sempre fui muito negocial. Então, a vida da frente das câmeras, para mim, naquele momento, nunca me foi muito o meu objetivo. Hoje pode ser um adicional, mas eu gosto mesmo do bastidor, do que vai funcionar, né, da inteligência do projeto, né? A gente, por exemplo, vai fazer um programa, você entra a gente tem vários dados de inteligência de mercado, um business intelligence, que a gente estuda comportamento do telespectador, do ouvinte, para a rádio, com dados do Cantar Ibope. Então, essa inteligência sempre me fascinou muito. A questão comercial, né? Ver o cliente fazendo uma comunicação e dando resultado para o cliente, ver o cara voando com uma loja, abriu 2, 3, e a comunicação faz parte do negócio, sempre me encantou. Eu acho que assim, a comunicação é uma das molas mestras da economia do país, né? Você movimenta a economia a partir da comunicação, da publicidade, do desejo, da compra. Então, isso me encantou muito a vida inteira, né? Quando eu vi um comercial na televisão no ar, eu falava, nossa, que demais! Puta, tomara que dê resultado. Então, isso me encantava mais do que a frente das câmeras, sempre. Agora, eu estou pensando, porque né, essa coisa de mulher, são 17 executivos na mesma posição que na Band, que eu tenho na Band, 14 homens e 3 mulheres. E esse movimento de mulher, todo mundo fala, nossa, mas só não, nossa, que bom, né? A gente está galgando lugares, a Band hoje é uma empresa super diversa, tem muita mulher.
Então, eu acho que assim, talvez agora possa ser algum momento, mas eu sempre gostei muito do bastidor, sabe? É Legal, Laura. interessante. E você tocou num ponto interessante, né? A questão da comunicação e da venda e de ajudar os clientes ali que estão os anunciantes, né? Sim. Porque por trás de todo o programa tem os anúncios, né? São os anúncios que no final das contas sustentam, né? Alguém paga essa Alguém conta. paga essa Paga conta. essa conta. E você como a prestadora de serviço Sim. para esses anunciantes, né? Essa torcida para que eles deem certo, isso é fantástico, né? A gente não vê isso por aí. Alguém presta o serviço, eu vou prestar meu serviço de qualidade, mas se você vai ter sucesso com esse serviço que eu estou prestando ou não, talvez fique um pouco aquém. No chapéu de conselheira, como que você vislumbra isso, né? Ao você também dar ali um conselho, uma recomendação, uma indicação e ver que aquela empresa implementou e está dando certo e também está fazendo essa empresa crescer, como é que é isso? Eu acho que no conselho tem algumas coisas que eu gosto bastante de tratar que tem muito a ver com a comunicação, que é a reputação das empresas, né? A gente hoje constrói e destrói uma marca em 1 minuto, ainda mais com rede social. Então, eu acho que esse olhar atento à reputação, esse olhar atento a como se comunicar, eu acho que é muito importante. E eu vejo que às vezes não é um tema muito relevante em algumas mesas de conselho. E a gente precisa trazer esse tema, porque a gente estava falando hoje, né? As marcas hoje valem muito as empresas valem muito pelas suas marcas, né? Qual é o valor de uma marca hoje? É muito grande. Então, eu acho que para o conselho eu trago um pouco esse olhar do marketing e comunicação como um todo. E, claro, quando você vê uma empresa voando, com uma marca reconhecida, com uma comunicação equilibrada entre o que fala e o que faz, tudo isso é muito legal de ver acontecer, né? Então, eu acho que é um pouco esse olhar. Essa questão de reputação é muito crítico, né? Dentro de um dos nossos programas de formação aqui, o PFCC, Programa de Formação e Certificação de Conselheiros, dentre tantas matérias, uma delas fala de comunicação e reputação. Olha que interessante. Trazido pelo nosso querido Daniel Medina. Conheci o Medina. E ele traz cases, né? Ele que é um profissional dessa área aí há muito tempo, de ajudar as empresas nessa preocupação de estarem preparadas para algo que possa acontecer. Porque parece que você só se importa com a questão da reputação quando caiu a bomba. Aí você vai fazer. E quem fala? Né? Quem é a pessoa que fala? Pode falar o quê? E não está estruturado, né? E dentro do mapeamento de riscos de uma empresa, a questão da reputação tem que estar ali, Sim. né? Como um risco e mais do que só apontada, o que se faz e quem se faz caso aconteça alguma coisa, não é assim? E o que fala, né? É. O que fala. Eu estava comentando que, assim, acho que o principal problema da crise, quando você tem uma crise reputacional, é que as empresas se fecham. Aí piora tudo. Exato. Porque o jornalista, os veículos estão ávidos por informação. E quando você se fecha, o assunto aumenta. Então, a partir do momento que você se coloca, tem um assessor, ou uma pessoa preparada, um speaker já destinado, olha, coloca a cara para bater, sempre isso, vai lá e fala, mesmo que você não tenha a resposta exata, olha, estamos construindo essa resposta, estamos avaliando, a diretoria está vendo, mas não se furte a falar, porque eu acho que isso aumenta a crise do que diminui. Quanto menos você fala, mais Fofoca, boato. aumenta. As pessoas sempre têm aquele contato lá embaixo com, eu não sei se é o porteiro, a recepcionista, alguém da área administrativa que diz que disse, né? Essa fofoca é muito E perigosa. outra coisa que e aí eu tô falando do lado de imprensa, a gente odeia nota, né? Mandamos uma nota. Leia aí. Tem ninguém para Vai conversar. falar, né? Quem escreveu essa nota, vem aqui falar com a gente, poxa vida. E na sua recomendação é bom que se tenha um interlocutor, Sempre um interlocutor. que não precisa ser o CEO da empresa, certo? Às vezes nem é a pessoa mais preparada. Um representante que fale, um assessor de imprensa, um jornalista, ou alguém que transite bem e que possa dar minimamente os primeiros, porque daí depois a coisa vai, geralmente, momentos de crise tem evoluções, né? Mas não se furte a falar, não se fecha, porque vai ser pior. Esses dias uma pessoa me ligou e falou assim, eu não vou falar que sou jornalista, porque não sei o que, que nervoso. Eu falei, olha, deixa eu te contar uma coisa. Sabe como que a gente resolve isso?
se a sua resposta for melhor que a minha pergunta. Se você responder para o nosso jornalista de uma forma clara, com dados, com evidências, é claro que vai morrer esse assunto. Agora, quanto mais esperneia, pior é. Então, assim, a resposta tem que ser melhor que a pergunta. Lembre disso. Então, acho que o nome do jogo é a gente se preparar para ter boas respostas. Os jornalistas sempre vão ter boas perguntas, né? Você tem que ter a sua boa resposta. Eu acho que, às vezes, nós, como seres humanos, a gente não se prepara para uma... Essa foi uma conversa que eu tive com meu filho quando ele tinha 12 anos de idade. A gente estava dirigindo entre Tampa e Miami. A gente estava conversando para ter um papo, eu e ele. E eu disse para ele assim, meu filho, toda a realidade da vida é um caos sob controle. Eu estou aqui dirigindo esse carro. Se eu fechar os olhos agora, o que acontece? O simples fato de eu fechar os olhos. O caos está instaurado, né? Estabelece de imediato, né? Então, às vezes, as pessoas não imaginam que essa realidade que a gente vive, ela pode, em algum momento, sair do controle e entrar o caos. E, às vezes, as pessoas não estão preparadas para lidar com esse caos que a gente chama de crise, né? E aí elas fazem isso que você está fazendo. Se fecham, né? Para não saber lidar com isso. Então, eu acho que as empresas, os conselheiros que estão aí, eu acho que tem que ter esse mindset de que em algum momento o caos pode se instaurar e como que eu vou, né, lidar com ele. Exatamente. É um mapeamento de riscos. Isso passa por um vazamento de óleo, uma poluição ao meio ambiente, uma batida de um carro. Né? Quais riscos a minha empresa tem? São diversos, e aí você tem que envolver toda a empresa, porque eu, na minha esfera administrativa, talvez não conheça, né? Muito provavelmente não conhecerei os riscos lá de um departamento específico na produção. Quem conhece é ele. Então precisa se mapear tudo. E mais do que mapear, depois tem que ser diligente, né? Se acontecer, o que a gente faz? Sim. Quem faz? Exato. Né? O proativo, diligência, né, nas ações. Né? O Udo, que é um dos nossos diretores aqui da Board Academy também, e é um dos professores também de algumas matérias, ele brinca que ele fala assim, que tem muito empresário que diz assim, se eu morrer... Né? Parece que tem empresário que não coloca no mapeamento de risco. Peraí, e se eu morrer, né, ou quando eu morrer, o que acontece? E a gente vê empresas sofrendo, porque não montaram uma holding, não fizeram um protocolo familiar, não tem um conselho de administração que toque as coisas numa situação como essa. Empresários que ainda viajam todos juntos e não estão olhando aquilo como um possível risco de um acidente. Já vimos, será que isso acontece? Já vimos, tem cases, né? E o que aconteceu com as empresas depois disso? Se destroem, porque o negócio está tudo na mão de 2, 3 pessoas. Não, você tem toda a razão. É planejamento, né? Planejamento. Parte do planejamento que crises podem existir a qualquer momento. Eu queria fazer uma pergunta para você. O Simonato trouxe um assunto sobre, como fala, advertising, propaganda, né? Isso. Propaganda. Não. Eu vou dar a chance para ele de mais alguns episódios. Ele vai ter que falar português direito, não é possível. Eu aprendo. Você sabe que ontem eu estava mandando uma mensagem para um amigo meu, e era para ontem acontecer, a data, né? 3 de março, eu coloquei 3/7 em automático. Aí ele falou, não, cara, e mandei para todo mundo, para onde tinha que ir, né? Que era ontem à noite, né? E aí, de repente, lá, mas mudou para julho, né? Mas quanto tempo você está no Brasil? Olha, eu fiquei 33 anos fora, vou e volto. Tem coisas que eu aprendi no inglês que tem que traduzir para o português, não tem jeito. Toda a minha vida acadêmica foi lá nos Estados Unidos, mas a entrevista não é sobre mim, é sobre você. Mas é assim, uma vez eu li um material sobre, nos Estados Unidos, e eu acho que a Band até transmite o Super Bowl. Super Bowl. Tivemos um case aí 15 dias, 20 dias atrás. E eu me lembro que muitas empresas nos Estados Unidos querem se lançar no mercado usando-se de propagandas no Super Bowl, porque ele é assistido à volta do mundo e querem emplacar o nome delas no Super Bowl. Sim. Só que como aqui seria no nosso futebol, por exemplo. Isso. Final, né? Futebol, o final, o Super Bowl é final de Copa do Mundo, imagina assim, certo. Entendeu? Sim. Então, mas aí as empresas vêm com uma grande soma de dinheiro e faz ali um
um único impacto. Sim. E depois não dão continuidade, a marca morre. Sim. Né? Não é assim, eu fiz um pequeno impacto num mercado que eu quero e depois eu dou continuidade. E às vezes, para quem está nos ouvindo lá, um conselheiro que precisa, às vezes, uma empresa que vai precisar desse tipo de publicidade, que conselho você daria para ele nesse sentido? É fazer o grande impacto ou vai por medidas, doses homeopáticas? Olha só, tem que fazer um parênteses. O Super Bowl este ano foi a maior audiência do planeta. Uau! 127 milhões de telespectadores assistiram o Super Bowl há 15, 20 dias atrás. Sendo o quê? 120 milhões na TV aberta nos Estados Unidos. 6, 7 milhões, um na Nickelodeon, que eles fizeram uma transmissão voltada para criança, e alguns outros streamings. Mas 120 milhões de pessoas. Ou seja, quem fala que a televisão aberta vai morrer, tá entendendo o que tá acontecendo. Né? Sabe quanto um comercial no break do Super Bowl este ano? 7 milhões de dólares. Bom, isto posto, o que acontece? Assim, na comunicação, acho que a gente precisa sempre... Tem um item que a gente fala que é OTS, Opportunities to See. Você tem que ter muitas oportunidades de ser visto a sua marca para você poder assimilar a informação. Porque você assimila ou por repetição ou por um forte impacto emocional, não é assim na vida? Ou é repetição ou forte impacto emocional. As duas coisas assimilam. Claro que estar num Super Bowl é um maior impacto que se pode ter na televisão no mundo hoje, no break. Mas se você não continua, também não é positivo. Mas as marcas que estiveram lá tiveram muita visibilidade tem um recall da marca durante 15 dias, um mês. Todo mundo comenta esse assunto. Mas daqui a pouco vai precisar ter a continuidade, que é o OTS, né? Criar oportunidades de ser visto. Se o cara tem só 7 milhões de dólares para investir, ele dá um único tiro? Ou ele fala, não, vou programar isso aqui para gastar ao longo de X meses? E eu sou da segunda opção. Eu gosto, particularmente, e por muitos anos trabalhando na área, eu acho que a periodicidade determina o sucesso da construção do posicionamento na mente das pessoas. Porque o que é posicionamento? É ocupar um pedaço do seu cérebro. Eu falar uma marca e você lembrar dela automaticamente. Então, ela está na sua cabeça. Eu faço publicações nas minhas redes sociais, assim, praticamente todos os dias. Né? Mas eu sou um Zé Ninguém. Mas vira e mexe, pessoas falam assim, tô te vendo muito nas redes sociais, por causa dessa constância, né? Então, ela tá sempre vendo você ali, hoje, viu daqui 2 dias de novo e tal. E aí você fica na lembrança. Exato. A gente faz muito isso aqui na Board Academy em relação aos nossos board members. Inclusive, você que está nos assistindo pela primeira vez, todo aluno aqui da Board Academy é carinhosamente chamado de board member, pertencente ao nosso clube de conselheiros. E dentro das nossas formações, um dos requisitos para as certificações é que os nossos board members, então, façam publicações de cada uma das aulas. Então ele assiste uma aula, por exemplo, uma aula com o Daniel Medina lá sobre comunicação e reputação. E depois, na sequência, ele tem que escrever um artigo sobre esse tema e publicar no LinkedIn dele. No começo, o pessoal, mas eu não vou fazer isso, é chato. Faz uma vez, faz 2, faz 5. Quando chega na 10ª vez que ele faz, acontece aquele milagre do poder do hábito. Então já se tornou um hábito. Ele não gostava de escrever, nunca tinha escrito, começou a escrever. Primeiro artigo, 2 curtidas. Na 10ª já tem 30. Ele tinha 100 conexões, passou a ter 200. No final de um programa, assim, a multiplicação dos conteúdos dele, da visibilidade, da autoridade, é incrível. Sim. E todos passam a virar mini blogueiros, né? De conteúdos super relevantes que vão ajudá-los nos seus posicionamentos. Sim. Se isso vale para uma pessoa física, imagina uma empresa com dinheiro para investir, né, para impulsionar uma publicação. Então isso é Tem que muito trabalhar para fixar a marca, né? Fixar a marca. Tinha uma máxima de um CEO da Coca-Cola que ele falava o seguinte: aonde tiver um bebedouro, eu vou fazer propaganda porque eu tenho um concorrente. Coca-Cola está no mundo inteiro, gente. Vendendo água saborizada. Se a Coca-Cola precisa fazer propaganda, quem dirá nós, réis mortais, né? Então, acho que é um pouco isso, assim, de
de estar presente na mente das pessoas. Mas não basta estar presente, tem que ser relevante, tem que fazer sentido. Eu falo que a gente viveu uma época que a propaganda era a alma do negócio. Hoje em dia o negócio precisa ter alma para poder fazer propaganda. Né? E se você não tiver o seu propósito, ser relevante, o negócio precisa ter alma para poder fazer propaganda. Isso não vai adiantar. A fala cai por terra. Então, é muito importante que a gente fale, sim, mas que você faça sentido para o outro, seja relevante para o outro, né? Quando você falou do Super Bowl, que foi um case, foi só pela questão do público e do investimento, sim. né? Que teve nenhuma repercussão positiva ou negativa. Né? Não, o namorado da Taylor Swift estava jogando, foi campeão, a Taylor Swift estava lá, e da Taylor Swift hoje movimenta a economia dos Estados Unidos. Então tem... Isso é um outro, a gente pode, aqui tem vários assuntos pra gente, de um sair no outro e depois eles se conectarem, né? O poder desses influenciadores, né? Como isso mudou, porque antes você tinha, vamos voltar um pouco atrás, grandes comunicadores, Chacrinha, Bolinha, você vai lembrar de outros, Raul Gil, não sei, tinha aqueles grandes nomes, né? Sim. Depois a gente vai para uma outra esfera de Faustão, enfim, Silvio Santos, outros grandes comunicadores. Mas isso era muito restrito à televisão. Quando você vem para o mundo do streaming, da internet, você traz um outro público de músicos, de influencers, de youtubers. Como é que isso tudo se mistura no meio da comunicação? Grande maioria dos assuntos que são tratados nas redes sociais vem do meio televisão. Top Trends no dia do MasterChef. MasterChef é mais falado. Big Brother, sem fazer, né? Big Brother também. Ali é o celeiro de onde vem o conteúdo que vai Exatamente. ser levado para os outros. E eu tenho amigas blogueiras, Carol Pfeiffer, que é do Shark Tank, que é muito próxima. Tem bastante... Eles falam, é super relevante estar na internet. Mas quando eu apareço na televisão, dá uma autoridade? Credibilidade. Porque na televisão, a internet é uma terra de ninguém, né? Assim, todo mundo tá lá. Todo mundo tem o seu canal. Você tem o seu canal, né? É gigante, é maravilhoso, ninguém pode negar isso. Mas a televisão tem uma curadoria. Se você não tiver algo interessante, você não tá na televisão. Então, isso imprime uma credibilidade que outros veículos não imprimem. Tem que impactar a sociedade como um todo. E outra coisa que a gente fala, a televisão constrói a marca, a internet vende a marca. A gente constrói ao longo do tempo. Tanto é que as grandes marcas que estão nativas digitais estão na televisão. Google faz propaganda na televisão, Amazon faz propaganda na televisão, Uber faz propaganda na televisão. 1, 2, 3 milhas, que antes de acontecer, eu anunciava muito. Trivago, Decolar, todos esses estão na televisão. Interessante. E são nascidos digitais. Então, assim, eu acho que a gente vive num mundo da simultaneidade. As coisas são todas juntas, misturadas agora, sabe? Então, assim, você tem que estar na televisão, você tem que estar no celular, você tem que ter a sua rede, mas você tem que estar na rede do vizinho, do seu amigo, aí você tem que estar na rádio. Tem uma pesquisa do Cantar Ibope que fala que uma marca, nos anos 80, ela tinha que estar em 2 veículos para ela ser minimamente vista. Agora, essa marca tem que estar de 7 a 8 veículos para ela conseguir ser vista. De tanta possibilidade que se existe hoje. Tem aquele que gosta do Spotify, aquele que gosta do YouTube, aquele que gosta de uma rede social qualquer, aquele que continua fixo na TV, aquele que adora um rádio ainda, né? Muita gente fala do poder. O rádio é incrível. A rádio cresceu muito, muito, muito com a pandemia. A rádio amiga, a rádio leva informação, faz companhia. Porque você participa, você manda o seu nome, a rádio é interativa. E você falou uma coisa interessante, tirando, obviamente, as redes sociais, então, que tem um Marcelo, um Humberto, uma Gisele, que tem o seu canal, e que eu abro ali uma live e, de repente, eu posso até te responder alguma coisa que você esteja ali assistindo comigo, mas um grande veículo, dificilmente eu vou pegar o meu celular e vou mandar uma mensagem e alguém lá num programa ao vivo vai falar meu nome, alguma coisa do tipo. Isso é muita gente assistindo, fica mais restrito.
Na rádio isso é mais próximo. Exatamente. Várias vezes eu já conversei com o locutor de rádio. Sim. Dirigindo no carro, alguma coisa, tá, liga agora. Eu ligava, conversava e dava uma opinião. Ou mandava uma mensagem no WhatsApp. Você falou a verdade. É uma via e a gente se sente ouvida na rádio. Rádio é amigo, locutor é amigo, né? O locutor faz parte da vida. Você lembra o Boixá? Que é o maior exemplo do Boixá? O Boixá dava o celular dele na rádio. É verdade. Ele dava o telefone celular dele na rádio. Então, assim, eu acho que a gente criou... Eu acompanho o Pedro Luiz Ronco desde que eu me conheço por gente. Olha que legal. Então é isso, é fazer parte da vida da pessoa. Acho que esse é o nome importante, o nome do jogo. Gisele, me diz uma coisa. Então faz o IBGC, a Board Academy chega na sua vida, você continua como diretora executiva no Grupo Band Vale, e aí conselheira da Board Academy. Depois da Board Academy como conselheira, o que mais aconteceu nesse mundo de conselhos para você? Eu tenho um conselho que eu sou pro bono, que eu acho que a gente tem que fazer um give back para a sociedade, né? Do que a gente consegue. Então, eu tenho um conselho que eu sou pro bono. Eu quero em 2024 ver se eu consigo também ter mais um conselho. Eu acho que eu consigo conciliar as coisas. Acho que é isso. Assim, no conselho, eu acho que eu tenho mais uma oportunidade para mais uma empresa que eu possa contribuir, que eu possa levar um pouco da minha bagagem, né, de executiva para mais um conselho. Isso é foi bom você tocar nesse assunto, porque isso é uma dúvida de muitas pessoas que talvez estejam nos assistindo agora. Sou executivo, mas não sei até quando estarei nessa posição, né, de diretoria, de C-level, enfim. E o que eu farei depois? Eu brinco, né? Você pode montar uma casa do pão de queijo, você pode ter imóveis de aluguel, operar na bolsa, virar professor, consultor, palestrante, mas você pode se tornar conselheiro com toda essa sua experiência que você trouxe até aqui. E o melhor momento para você se tornar conselheiro não é quando você se aposentar ou ser desligado de uma empresa. E sim, Exato. enquanto você já está na posição, você concorda? 200%. Eu tenho um amigo que fala, o melhor jeito de arrumar emprego é estando empregado. É isso aí. Então, assim, eu acho que eu estou construindo essa carreira paralela. Eu pretendo ter uma trilha de mais uns 10 anos na Band, se Deus quiser. Mas eu quero também ter uma vida como conselheira. Então, eu acho que é possível, eu tenho certeza que é possível, e eu tenho certeza que agrega para todas as empresas que a gente participa. As quantidades de insights, de projetos que eu aprendi no conselho que eu trouxe para a Band, tanto é que a Band Vale hoje, a gente deve estar lançando a primeira emissora com um relatório ESG. Olha, que legal, Porque parabéns. A parte de conselho trouxe toda a questão da governança, de vários aspectos que eu não tinha lá, que falou, eu acho que eu consigo fazer, contratei um escritório, a gente deve lançar, isso é notícia nova, a gente deve lançar aí um relatório que deve estar para sair. Então, assim, eu acho que a gente agrega para todos os lados, assim, acho que é bem legal. E um ponto importante, né, que também já surgiu esse tipo de pergunta, para a gente que está envolvido já nisso, ela é meio óbvia, mas às vezes as pessoas têm dúvida. Sou executivo em uma empresa. Posso ser conselheiro em outra empresa? Como a Gisele aqui argumentou e eu concordo, né? Claro, pode. Agora, eu não vou ser conselheiro na empresa concorrente da onde eu estou trabalhando, né? Não, tem que ser áreas completamente diferentes. Distintas, não pode ser algo secreto, a empresa onde eu trabalho tem que saber que isso existe, né? E se ela concorda ou não. Aqui, né? Claro. Às vezes no seu contrato de trabalho tem uma cláusula que você nem sabe que você não pode trabalhar em outras empresas. Então, esse processo de transparência... Conselho é isso, é governança, é transparência. E eu não vou ser transparente com o meu empregador? Não, isso é parte do pressuposto que a reputação vem do que é verdadeiro e genuíno, né? Então, tem que ser assim, exatamente. Tem que estar o jogo em cima da mesa, sem carta escondida. Porque senão também não vai longe, né? Cai por terra rápido. A gente vive num grande Big Brother, as pessoas sabem de tudo. Com certeza. Né? Você falou você ainda está super jovem, tem muita lenha para queimar, com certeza, aí no grupo Band Vale, né? Não sei se 10, 15, quantos anos, mas você acredita que dentro do próprio grupo Band Vale algo natural poderia ser ir para uma cadeira de conselho no futuro? Porque muitas empresas têm isso, especialmente em vagas de CEO, tem uma data, inclusive empresas alemãs têm muito isso. Só pode até 60 anos, 62, 65, mas quando a pessoa se aposenta, então, por obrigatoriedade, está lá definido. Na sequência, eles não dão tchau para ela.
agora você vai virar conselheiro, porque toda a experiência que você tem é muito válida ainda. Só que a gente não quer mais você no dia a dia se matando Sim. aqui na empresa. Outra fase. Né? Outra fase. Eu não sei, eu acho que nesse momento na Band não é o caminho, porque é um conselho familiar. Tá. Então, acho que tem 1 ou 2 conselheiros independentes, né? Mas acho que não é o caminho. Mas assim, é muito comum isso acontecer mesmo, a gente vê várias empresas fazendo isso, até para aproveitar todo o conhecimento e o DNA, né? A gente fala que na empresa você tem um DNA, né, estruturado, e aí às vezes vem uma pessoa de fora que é super importante, mas ter um pouco da cultura, do que acontece, saber o que faz sentido, o que não faz, também é muito importante. Há pouco tempo atrás teve um case desses na Disney, né? O CEO que ficou por muito tempo, agora me fugiu o nome dele, ele então se aposentou, foi para o conselho, contrataram um outro, esse outro durou muito pouco tempo, não estava dando certo, os números não estavam indo, então ele foi convidado a sair, e o que estava no conselho voltou interinamente para a posição de CEO até eles encontrarem outra pessoa. Então, olha, vira um backup, vira uma proteção, uma retaguarda para a empresa também importante. Ela teve um investimento tão grande numa pessoa, né, que conduziu por tanto tempo, de repente, tchau, e acaba. Não, é verdade. Aproveitar isso é muito importante. Aproveitar os conhecimentos. Mas eu acho que a gente tem que ter a experiência do sênior e a energia do júnior. Com certeza. A combinação é importantíssima para a vida longa executiva nossa, né? A cabeça aberta, o se desenvolver sempre, estar aberto às novas ideias, senão a gente fica se achando que sabe tudo, e o grande lance é saber que você não sabe nada, né? Acho que esse é o grande lance. Então, a senioridade é super importante, mas a energia e a motivação do jovem também nunca pode perder de vista, né? Eu vi uma matéria de Instagram, né, de rede social, que a gente tem que tomar muito cuidado, inclusive, com o que é verdadeiro ou não. Apesar que essa eu acho que era verdadeira, porque na verdade estava até conectando com algo que você falou. Era algo que foi publicado na rede social, mas no final das contas era um vídeo oriundo de uma TV aberta. Muito, né? Você sabe que quando a gente fala, tem que tomar cuidado, quando você vê na televisão ou no rádio... Você não fica com essa preocupação. Você pode até achar que tem algum viés, tá? E aí não vamos entrar nesse método. Mas o fato existe. Se a conclusão, se a opinião tem viés, é uma outra história, mas o fato é verdadeiro. Porque tem uma curadoria, não dá para não falar mentira na televisão. Uma responsabilidade por parte da emissora. Exatamente, né? Tem alguém respondendo lá, um jornalista responsável, né? É verdade, bem lembrado. E aí essa matéria, ela dizia o seguinte, para pegar um gancho com essa história da senioridade e da jovialidade, de que muitos empresários, eu não lembro se falava lá um percentual dos pesquisados, estão contratando pessoas mais experientes em detrimento dos mais jovens por conta do perfil comportamental que tem se encontrado especialmente na geração milênio ou Z, não lembro. Como é que é isso lá na Band, esse mix entre os mais experientes e os mais jovens? O nosso chefe fala que a gente tem que ter cabelo branco e cabelo preto sentado um do lado do outro. Eu acho isso uma máxima incrível. Porque é isso, você tem que ter a diversidade, você tem que ter um mais jovem que tem uma energia, mas você tem que ter o adulto que é aberto. Porque eu não acho que seja faixa etária, eu acho que é comportamento. Eu já vi jovens muito tradicionais, by the book, né? E já vi adultos mais descompromissados com o tradicional. Então, eu acho que é muito mais comportamento do que faixa etária. Então, a gente tem que ter essa diversidade na administração, até para conseguir ter visões diferentes, né? Homens, mulheres, jovens, sêniores, a gente precisa ter isso. Não pode ter só uma visão, né? Não, e não tem jeito, né? Em algum momento, estes jovens vão assumir as empresas, vão assumir o nosso país. A gente pode discordar de várias coisas, mas em vez de discordar ou reclamar, nós temos que ajudá-los, prepará-los, capacitá-los para que eles assumam o nosso lugar em algum momento. Infelizmente, no Brasil, a gente tem um problema do etarismo, né? Que tem muitas empresas que têm preconceito com a idade. Você que morou muitos anos nos Estados Unidos, isso não existe lá, né? É depois dos 40 que você começa a ser mais valorizado. Então, isso não existe lá.
Isso é muito incrível. Que é muito valorizado. Exatamente. E aqui não, eu acho que a gente precisa evoluir nesse sentido de dar valor à experiência. Estamos nesse caminho, eu acho que a gente não pode menosprezar o jovem, mas a gente também não pode menosprezar e descartar quem tem experiência, né? Os Estados Unidos é um mercado que valoriza muito a experiência, né? Muito, muito. Eu sempre, às vezes, converso com alguns amigos aqui no Brasil. E o brasileiro está sempre muito pronto a criticar o Brasil e acha que lá fora tudo é muito perfeito também. Tem esse outro lado também. E aí acaba que o brasileiro acaba não copiando boas coisas lá de fora e copiando coisas ruins. Porque existe também os preconceituosos lá. Existem várias coisas que acontecem lá, que eu vi dos Estados Unidos, que eu vejo às vezes na mídia aqui, que não é a realidade da vida do americano no dia a dia. Mas aqui é colocado como é assim, e se torna às vezes um modelo de copiar. Hoje mesmo nós estávamos falando alguma coisa aqui, numa reunião que nós tivemos ali onde nós estávamos, e porque o americano é assim, o americano é assado, até foi a pessoa que sentou do meu lado. Eu falei, essa foi a experiência que você teve dentro desta empresa. Eu vingava, dentro da empresa que eu trabalhei, porque não pega na mão, não abraça. Eu falei, todos os americanos com quem eu trabalhei nesse mundo corporativo eram pessoas extremamente amáveis, calorosas, a te abraçava, conversava. Minha experiência também foi assim. Minha experiência é assim. Então, às vezes, tem certas coisas que é colocado como absoluto. Uma vez eu vi uma apresentadora de TV aqui, ela já é falecida, por isso não vou citar o nome dela. E ela disse assim, era na época da guerra do Golfo, com o Iraque. E os Estados Unidos só está enviando para a guerra negros e hispanos. Falou abertamente. Eu estava aqui no Brasil, eu falei, meu Deus, se os Estados Unidos dependessem da população militar negra e americana e hispana para ir para a guerra, não tinha guerra. Essa guerra não existe. Né? Então, às vezes, assim, é colocado certas coisas muito absolutas sobre os Estados Unidos na informação que não é nem perto a realidade dos Estados Unidos. E, infelizmente, às vezes nós brasileiros não copiamos a maioria das coisas boas que tem os Estados Unidos. A gente fala de criança. Ontem a gente estava conversando com alguém aqui. Aqui no Brasil, se você der um tapa na bunda de uma criança, é crime. Tá? Respeito. Tá? Se é lei, vamos respeitar. Eu disse, nos Estados Unidos existe uma lei que você também não pode abusar de criança, não pode machucar, mas não tem nenhuma lei que impeça você de dar o spank na bunda de uma criança, que spank em inglês não tem o significado do português de espancar, não. Tá? É dar uma batidinha na bunda do nenê. Não pode bater na cabeça, não pode machucar, você vai pra cadeia se você fizer isso. Mas não existe uma lei que impede o pai de educar o filho. Querido, no Brasil, uma criança de 14 anos não pode trabalhar, não pode fazer nada segundo a lei. Não, os Estados Unidos é o contrário. Meu filho, com 8 anos de idade, ele vai vender limonada na frente de casa no sábado, vai fazer limão e vender limonada. É assim que as crianças aprendem. Elas têm uma certa idade, vai pro Boy Scout ou Girl Scout. A primeira coisa que eles aprendem é vender os biscoitinhos das escoteiras. Né? Está intrínseco na cabeça deles, que é uma coisa maravilhosa, que eu nunca vi, se já existe, eu não vi. Por alguém falar, lá nos Estados Unidos as crianças lá, eles vão vender limonada na porta de casa. Você já viu isso? Eu não se divulga. Né? Não importa que bairro que ele mora. Você está no de classe alta ou no de classe baixa. Vai trabalhar no McDonald's, vai trabalhar, vai entregar jornal, vai não importa trabalhar. Se é filho de rico, se é filho de pobre, ele vai trabalhar no McDonald's. É a cultura, é assim. Que eu acho uma coisa riquíssima, né? Que se pode se trazer para educar um jovem no Brasil. E às vezes aqui, a criança não pode fazer nada. Mas deixa eu pegar um gancho nisso, até pra gente caminhar aqui pro final da nossa entrevista. 1 hora de conversa já. Já! O papo aqui rápido. Iria muito. E eu teria depois uma última pergunta para ela, que não é aquela, é outra. Tá bom. Mas a minha pergunta, pegando um gancho nisso que o Humberto trouxe, você como alguém, né, que está inserida no meio, especialmente televisivo, mas de mídias de forma geral, como é feito, e você falou várias vezes aqui sobre curadoria, né? Como é feita essa escolha do que se transmitir lá de fora aqui? Para que justamente não gere, às vezes, uma imagem errada. Vou fazer uma demonstração ao contrário. Muitos países lá fora, até hoje, ainda olham o Brasil como terra de carnaval de índio. Mas por quê? Porque a gente não mostra outras coisas do Brasil. Então, o que a gente traz de fora desses outros países para cá e que, de repente, nos dá uma imagem errônea sobre esses países? Como é que é feita essa seleção do que trazer? A gente fala que, na verdade,
o factual sempre é o mais importante, principalmente no jornalismo, né? É o que aconteceu hoje, é o acidente, é a bomba, é né, a guerra, são as eleições, que agora está todo mundo falando das eleições. É o ano que vai ter mais eleições no mundo, né? Então, o factual sempre é o mais importante, é o que está acontecendo hoje. A gente faz muito programa ao vivo, então eu não posso ficar velho amanhã. Então, a gente tem que sempre estar trazendo hoje. Esse é um ponto mais importante, o que se traz é o que está de mais relevante que aconteceu no dia, de manhã ou à tarde, sempre o factual. As notícias que são mais construídas de comportamento, essas coisas, sempre vai no entretenimento, né? Então, aí depende da pauta do entretenimento, o que vai trazer, o que faz mais sentido com aquele programa, com a editoria daquele programa ou do outro. Mas o jornalismo sempre vai trazer o que é notícia no dia. Não tem nada diferente disso, assim. Perfeito. Sua pergunta, então, Humberto, vamos lá. Pergunta nova? Eu não sei se ela pode responder. Se você não puder responder, você diga, não responda e me dá uma pauta. Lê a nota. Lê a nota. Existe aí alguns que dizem, até a gente ouve, que a Band foi comprada por um grupo chinês. É verdade ou é mentira? Mentira! É mentira! É mentira. Essa é uma lenda urbana que a Gisele vai que ela está desmistificando. Foi feito um acordo de notícias entre duas emissoras de televisão, então a gente tinha que dar notícia da China aqui e a gente levava a notícia do Brasil para lá. E aí apareceu, né, a empresa assinando um acordo de jornalismo, de notícias, e aí todo mundo saiu falando que era venda, mas não, a Band continua a empresa familiar, da família Saad, não tem nada de chinês. Prezados conselheiros, a Band não é chinesa. Nossa, é brasileira. Muito bem. Gisele, muito obrigado pela sua participação, papo super agradável aqui, parabéns pela sua trajetória, pela sua carreira. Obrigado por tudo que você tem feito enquanto conselheira também aqui por nós na Board Academy, é uma referência, pode ter certeza, para todos nós aqui. Então, uma honra estar com você, poder dividir não só esse microfone, mas nossas reuniões de conselho e aprender tanto com você. Muito obrigado. Eu que fiquei muito feliz, viu, de ser convidada, gostei muito do papo, obrigada pela oportunidade de estar com vocês, é sempre uma honra estar aqui. Muito bom. Obrigado a você. Prazer enorme falar com você. Já éramos amigos do LinkedIn, já tínhamos trocado isso, mas foi um prazer enorme estar aqui com você, te conhecer de perto. Essa pessoa tão simpática que você muito obrigada. Muito approachable, como fala, aproximável não faz sentido em português. Não, mas aberta, né? Próxima, de fácil acesso, de falar com você. Esse gringo, eu vou te falar, a gente precisa ajudar ele. Não. Mas depois ele fica caipira, porque a origem dele é do interior, não é de São Paulo, capital. É fácil pra você falar inglês, então. Muito, se você mas você sabe a história desse R, né? A história de americana, né? Os americanos que vieram para o Brasil depois da Guerra Civil Americana e se instalaram na região de Americana e Santa Bárbara. É daí que vem esse sotaque, vem daí. Entendi, tá explicado. Tem toda uma história atrás disso daí, americana. Vamos dar uma chance para ele. Queridos telespectadores, ouvintes, aqui tanto do YouTube como do nosso Spotify, board members que talvez assistam depois pela nossa plataforma Board Class. Olha aí, o celular até tocou aqui dando fim a mais um episódio do nosso podcast Os Conselheiros. Se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, te convido a fazer a sua inscrição e ativar o sininho para receber as próximas notificações. Se você curtiu esse episódio, deixa aí o seu joinha e também pode colocar comentários, vai ser um prazer para a gente também poder conversar, assim como a gente falou aqui da rádio, né? Que tem esse contato próximo. A ideia do podcast também é essa, é nos aproximar, desmistificar assuntos, temas corporativos, carreira de conselheiro, através dos nossos convidados. E mais uma vez, Gisele, muito obrigado. Foi uma honra tê-la conosco. Obrigada, muito obrigada. Tchau, tchau. Nos vemos no próximo episódio.